Olá, meu nome é Felipe Rocha, sou professor de Sociologia e essa é a segunda aula voltada para os alunos do EJA do segundo ano. Na aula de hoje a gente vai falar sobre nacionalismo. Bem, na aula passada a gente falou sobre a diversidade do povo brasileiro. A gente falou sobre as matrizes, as principais matrizes da formação desse povo, como a matriz africana, a matriz europeia, a matriz negra. A gente também falou sobre os conflitos e afluências dentro desse processo. A gente falou sobre as ideias de um importante antropólogo, Darcy Ribeiro, e ele escreveu um livro muito importante sobre a formação do povo brasileiro, que inclusive se chama O Povo Brasileiro. Existem vários vídeos na internet que trabalham com essa temática do livro, com as matrizes culturais, sobre o que ele escreveu sobre essas matrizes culturais da formação do povo brasileiro. Então, nós, o povo brasileiro, somos uma junção de diversos povos. Então, o que a gente pode chamar de uma cultura híbrida. Bem, sobre nacionalismo. Primeiro, por que falar sobre nacionalismo? Já que a gente está falando sobre identidade, é muito importante também falar sobre nacionalismo. Identidade, cultura, tudo isso está muito ligado. Então, o que seria o nacionalismo? Segundo a definição do dicionário, tá? A gente tem lá a salvaguarda e a exaltação dos valores nacionais, um sentimento de se pertencer a um grupo com vínculos raciais, linguísticos, históricos, e reivindica o direito a formar uma nação autônoma. Existem muitos usos dessa palavra. Mas a gente pode pensar nacionalismo como um símbolo de amor a uma nação. Pessoas que se sentem unidas não só por uma bandeira, mas por coisas que são comuns. Uma língua comum, muitas vezes costumes, uma cultura. E essas pessoas acabam se sentindo parte dessa nação, o que é muito legal. Então, assim, valorizar a nação que você vive, valorizar o seu grupo, é algo muito importante. No entanto, existem limites. Por que esses limites? A gente tem que conhecer a história do nacionalismo, por causa que isso muitas vezes pode ser usado com interesses políticos. Por exemplo, durante a ditadura militar no Brasil, existiu a expressão da liberdade. As pessoas não podiam dizer o que pensavam, a imprensa estava censurada, as pessoas não podiam se manifestar, mas foi muito usado, aqueles que criticavam a ditadura, foi muito usado o termo Brasil, ame ou deixe. Então os ditadores diziam assim: se você não está feliz com o seu país, você não concorda, você é inimigo do país, então é melhor você deixar. Mas é muito mais que isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses usos políticos nessa aula. Como surgiu o nacionalismo? O nacionalismo é uma invenção, tá? Ele surge na Europa, principalmente a partir do século XV. Por quê? Porque na Europa anterior a esse período existiam os feudos. O que eram os feudos? Os feudos eram pequenas comunidades, quase como vilas autônomas. Elas não eram politicamente ligadas. Cada uma era independente. E as pessoas viviam ali. Existiam variantes linguísticas, cada uma falava a sua língua diferente, ou algumas falavam línguas próximas, mas não existia exatamente uma afinidade entre elas. Politicamente também, cada um
elas eram governadas por senhores feudais. Então, as pessoas não se sentiam parte de uma nação, porque uma nação não existia até então. Um Estado nacional como França, Alemanha, Inglaterra, Japão. Esse conceito de Estado nacional tão fechado não existia até então, tá? Especialmente na Europa. E muito menos aqui no Brasil, porque a gente não tinha nem... Nesse tempo não tínhamos o Brasil ainda, não é? O mundo se restringia à Europa, à Ásia, o mundo conhecido, para ser mais preciso. Então, isso criava certas barreiras. Imagina um comerciante. Ele, para comercializar, ele tinha que passar por diversos feudos que tinham barreiras. Muitas vezes era proibido passar por lá. Depois, no final da Idade Média, era permitido, mas se cobrava imposto. As moedas de cada feudo eram diferentes. Isso criava uma grande barreira. E algumas pessoas começaram a se enriquecer com o comércio. No entanto, era difícil, era muito difícil, com tanta divisão. Já existiam os reis, mas os reis não tinham poder. O poder estava na mão dos senhores feudais. Então, até porque os reis não tinham um exército. E isso prejudicava muito que um rei tivesse poder. Então, essas pessoas que estavam enriquecendo resolveram apoiar o rei, financiar para que ele tivesse um exército, a fim de derrubar os senhores feudais e unificar esses pequenos feudos em uma nação. E assim foi feito. Se criaram nações como hoje existe. Primeiro foi Portugal, mas a gente teve Portugal, Inglaterra, França, Espanha foram as primeiras nações, estados nacionais modernos que surgiram, tá? E só que as pessoas que estavam lá, as pessoas que viviam normalmente, elas não se sentiam parte disso. Porque imagina, um dia você dorme e você pertence ao feudo. Nunca não tinha uma bandeira, nunca ninguém falou de nacionalismo, ninguém falou sobre a nação, e de repente você acorda, no outro dia existe uma nação. Será que você se sente parte disso? Então foi preciso que os reis, habilmente, eles começassem a pensar de uma forma de unir as pessoas. E para isso, para isso eles começaram a criar estratégias, como obrigar que as pessoas falassem a mesma língua. Então imagina a França, Espanha, as pessoas não falavam a mesma língua, as pessoas falavam línguas diversas. Outros países mais ainda, Itália, então foi obrigado que foi escolhida uma língua e começaram a ensinar que todas as pessoas falassem a mesma língua. Outra questão, além da língua, criaram-se bandeiras. E se as pessoas começassem a se sentir parte de uma nação, com costumes, hábitos, mais símbolos, era mais fácil. Imagina mandar alguém para a guerra que não se sentisse nem parte de um país. Inclusive as primeiras guerras, as pessoas que lutavam na guerra eram mercenários, que iam por dinheiro, só por dinheiro. No entanto, e se pudesse fazer que as pessoas se sentissem parte de uma nação e elas fossem lutar por essa nação, mesmo que elas não recebessem dinheiro, mas por amor à nação? Então, nesse sentido, para o surgimento dessa nova ordem, com países e tudo, o nacionalismo foi muito importante. E é claro que a gente vai falar que nacionalismo tem a ver com a identidade das pessoas. Afinal das contas, ser francês é muito tomar vinho francês, comer fromage, que é o queijo francês, ter características que ligam a esse país. Como ser brasileiro, muitas vezes é identificado a caipirinha, o samba, ou diversas outras características que ligam esse país.
Mas se a gente for ver a fundo, não é bem assim. Porque nem todo brasileiro samba, nem todo brasileiro bebe caipirinha, nem todo brasileiro gosta de futebol. Mas de uma forma geral, isso nos une. Isso é bom, isso não é ruim. Se sentir respeitar o país que você vive, respeitar as instituições, se sentir parte dele, é uma questão de identidade. Isso pode unir as pessoas. E esse é o lado bom do nacionalismo. Mas também pode haver um uso político desse nacionalismo, por exemplo, para perseguir estrangeiros, para criticar pessoas que são contra os políticos. E isso pode separar as pessoas. Então, o nacionalismo, ele é, sim, acima de tudo, algo bom, mas ele também pode ter usos políticos. E não só políticos, como filosóficos, de interesse, de uma forma geral. Então, essa é a aula de hoje. O objetivo da aula de hoje era falar um pouco sobre tudo isso, da importância do nacionalismo, porque saber sobre isso vai ser muito importante para as nossas próximas aulas. Obrigado, pessoal, e até a próxima.